Nós temos falado muito para vocês do que? De levare, dos gestos iniciais. Por quê? Existe aquele ditado que diz: a primeira impressão é a que fica, né? E na regência não é diferente. Quando você tem uma boa apresentação perante a orquestra, você tem uma autoridade, um respeito diante da orquestra. Por isso que nós estamos focando muito na entrada. Como eu já disse para vocês, se a orquestra não for com vocês no primeiro gesto, ela nunca mais vai. Só que antes da entrada tem algo muito importante que nós vamos falar, abordar e trabalhar aqui hoje, tá bom? Preparei para vocês um assunto muito importante de postura frente à orquestra e pré-levare. Então vamos lá. Primeira coisa, é de suma importância, Pode imaginar isso. Você se coloca na frente da orquestra. Na maioria dos casos na igreja, na verdade, para dizer melhor, em todos os casos na igreja, você está em pé. É raro a gente ensaiar sentado numa orquestra, mas na igreja é em pé. Então você está lá em pé. O que você tem que fazer como regente, como encarregado? É obrigação de quem está regendo se colocar de maneira que todos te vejam. Primeiro segredo. Então, se você estiver atrás do púlpito ou de uma tribuna, ninguém vai te ver direito. É bom que todos estejam vendo você com clareza. Primeira regra é essa: como estão me vendo, tá bom? E aí você vai ver, olhar se todos os músicos conseguem te ver. Inclusive, perguntar isso. Hoje, um dos temas que nós vamos tratar aqui, um dos assuntos, melhor dizendo, é comunicação com a orquestra. Um cara amigo nosso fez uma pergunta monumental, muito bem feita hoje, dentro do grupo VIP. Ele fez a seguinte pergunta: se nós chamamos um hino, inclusive, nós podemos abrir já no hino 244, por gentileza. Nós estamos lá, abrimos no hino e vamos iniciar. Aí, nós sabemos que tem um problema. A gente pode falar esse problema antes de acontecer? Vou tratar isso aqui. É um tema muito importante. Voltando ao que estávamos falando, aí você se coloca e pergunta, comunica para a orquestra se todos conseguem te ver. Se não te ver, você vai ter que ficar de uma maneira que todos consigam ver. Eu sei que na maioria das igrejas é muito difícil, mas se você souber dessa dificuldade, você já sabe metade do problema, tá bom? Então, postura do maestro. Em pé, costas eretas, com o semblante, com o jeito de transmissão de autoridade. Por que isso, Felipe? Eu vou explicar para vocês. Existem duas maneiras, da gente... Existem, na verdade, vários tipos de autoridade, mas nós vamos falar de duas aqui, da posicional e da pessoal. Como assim? Por exemplo, um capitão, um general, eles têm a autoridade posicional, certo? É aquela posição que a pessoa tem. E existe aquela autoridade, que é a autoridade pessoal, que é aquela pessoa que não tem aquela autoridade posicional, mas o jeito da pessoa transmite aquela segurança. É a primeira coisa que você tem que transmitir para a sua orquestra: segurança. Sei que vocês estão falando, mas como isso, Felipe? Vou explicar já como que consegue isso, tá? Então, você se coloca à frente da orquestra e aqui vem a dica de ouro número 1. Olhe para os músicos. Olhe, porque você olhando para os músicos, nos olhos deles, você vai conseguir transmitir esta segurança e autoridade. Quando os músicos sentem firmeza em você, você consegue com clareza que eles vão com você. Então, perfeito. Aí nós vamos entrar no tema. Olhem como eu vou amarrar.
O gesto pré-levare é este movimento que a gente faz aqui com os braços e com as mãos, certo? Nós vamos instruir, nós vamos ensinar o que para a orquestra? Aí vem a história, né, da comunicação. Nós estamos com um grupo que não é um grupo profissional, que é um grupo que não sabe isso. Imagina o seguinte, você vai naqueles banquetes, né, onde nós temos 30 talheres daqui, 40 daqui, um monte de taça. Eu não sei para que servem essas taças, o que eu vou fazer? A pessoa não sabe. Então o que precisa? De uma orientação. E a mesma coisa, nós vamos orientar os músicos nestas regras de etiqueta da regência e do convívio maestro-orquestra. Quando você colocar as mãos aqui neste gesto, você vai orientar eles. Armeio. Quando eu armar, o que vocês vão fazer? Colocar os instrumentos na posição. Né? Muitos dirão, mas isso é básico, tal. Não é não. Muitos não fazem, tá? E, mais uma vez, eu vou aprofundar hoje nisso, porque quem já sabe vai autoafirmar isso melhor. Então, isso nós vamos cobrar da orquestra. Mesmo que seja a orquestra da igreja, não tem problema. Nós vamos pedir, nós vamos instruir, nós vamos explicar. Tem coisas, aí que tá, tem coisas que nós não conseguimos cobrar da orquestra da igreja, e nem podemos, porque não é uma orquestra profissional. E tem coisas que podemos, né? É esse o benefício, né, que vocês têm nessas aulas nossas. Eu sei exatamente o que vocês vão poder cobrar ou não. Pelo convívio, nasci dentro da igreja, né? Às vezes pode ser um excelente maestro. A gente pode pegar o Herbert von Karajan, mas não conhece como funciona a nossa orquestra, o nosso grupo, né? Então, perfeito. O que nós vamos fazer? Nós colocamos as mãos e orientamos. E quando nós colocarmos, todos eles vão colocar os instrumentos na posição. Simples assim. Armamos, a orquestra arma. Agora vocês estão entendendo, quem está acompanhando, que não adianta nada, absolutamente nada, a gente fazer um levare bom se não tiver o gesto antes, o pré, o que precede, tá bom? Então, arma, olha para todo mundo e veja se estão prontos. Esse é o passo 2. Passo 1, armar o gesto. Passo 2, ver se estão prontos. Por que isso? Numa orquestra, todo mundo vai arrumar ali e ficar direitinho. Mas pode acontecer alguma coisa, um instrumento escapar e a gente espera aquele músico arrumar. Não por desatenção, porque ele demorou, mas porque aconteceu alguma coisa, tá bom? Mas como armar? Vamos lá. Existem várias maneiras e vários estilos. E como eu falei, existe regência de compasso e de expressão. Mas eu vou ensinar aqui para vocês uma técnica, que vai ficar mais fácil para vocês me verem. Uma técnica que a maioria usa, tá bom? Que é esta daqui. Palmas para baixo e cotovelos levemente abertos, não é isso? Isso, levemente abertos, confortáveis. Mais ou menos igual um violoncelista fosse tocar, um violinista fosse tocar, mais ou menos isso daqui, tá? Sem as batutas, eu estaria assim. Com a batuta, eu estaria assim, tá bom? Então, esta é a ideia. Este é o gesto. Enquanto o maestro fica assim, a orquestra fica preparada. E só depois disso, você vai fazer o levare, tá? Então, gesto pré-levare. O que tem dentro do pré-levare? Vamos falar agora das variações do gesto pré-levare. Deixa eu só olhar aqui. Vamos falar aqui das variações do gesto pré-levare. Vamos entender. O que acontece aqui? Nós temos diversas maneiras de fazer o gesto
pré-levari. Uma delas é quando a gente coloca simplesmente assim, né? O gesto e faz com as duas mãos. A outra é quando a gente só faz com uma. Posso fazer com as duas? Eu posso fazer só com uma? Pode, não tem problema. São várias maneiras de se fazer a mesma coisa. Aqui, aqui, tá bom? Você pode fazer tanto com um quanto com os dois. Não tem nenhum problema. Essas duas maneiras são maneiras que a gente pode trabalhar estes gestos pré-levares. O que nós vamos demonstrar dentro dele? Olha que coisa interessante. Nós vamos demonstrar intensidade e expressão. Por quê? Ainda não veio a pulsação. Então o gesto pré-levari é uma coisa que é um gesto que demonstra algumas sofisticações. A gente tem que ter este gesto, porque nele a gente tem embutido diversas coisas. Por exemplo, se eu fizer assim, já com os dedos e até forçar os nervos, o que o músico vai entender? Nós vamos entrar com pujança. Se eu fizer assim, o músico vai entender que nós vamos entrar a piano. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é que no gesto pré-levari nós já vamos determinar a expressão. Olha aqui, neste hino 2-4-4, fórmula de compasso, quaternário. Um cara amigo perguntou no grupo VIP, eu estou com dúvida nos tempos, tal, né? O que acontece? Inclusive, falando de grupo VIP, eu recebi uma pergunta se nós temos, no momento, vagas para o Fórmula da Regência. Não, nós, no momento, o Fórmula da Regência está fechado, tá bom? E nós temos um grupo de espera. Para você ter mais informações sobre o grupo de espera, precisa entrar no nosso WhatsApp, que é um grupo de WhatsApp que nós temos, tá bom? Onde eu trato direto com os músicos e respondendo a esse amigo que perguntou, sim, no Fórmula da Regência, a intenção principal é fazer com que do absoluto zero você domine a sua orquestra, né? Você consegue dominar e você vai conseguir reger os 480 hinos, tá bom? A base que você tem, toda a estrutura. Então, nós olhamos lá dentro, né, do hino, olhamos tudo e vamos já fazer essa expressão. Vocês viram que intuitivamente e depois com muito estudo, muita coisa, o que eu faço aqui? Eu já faço os gestos, né, o semblante, eu já sei o que eu vou pedir. Eu sei que esse hino é um hino tranquilo. Olha o semblante que eu faço. Eu não faço isso aqui, ó. Percebendo como tem diferença? Eu fazer eu fiz mais marcato, mais, né, mais marcha. E agora e onde começou isso? No pré-levari, tá? Então, dentro do pré-levari, antes do levari, tem tudo isso. Outra pergunta que mandaram pra gente, estou respondendo aqui para vocês. Como trabalhar com a orquestra o gesto pré-levari? Tá? Acompanhe até o final, que no final eu vou amarrar ele com o corte, porque ele é um gesto que está no começo, é um gesto que está no fim. Várias maneiras de trabalhar. Primeiro exercício para trabalhar gesto pré-levari. O que você faz? Coloca, certo? Arma, deixa armadinho, certinho, combina com a orquestra e faz apenas a primeira nota. Corta. Quando você cortar, solta, a orquestra vai desmanchar da posição. De novo. Você só vai trabalhar isso, só a entrada, tá bom? Ou seja, você vai trabalhar que os músicos coloquem o instrumento na posição
e essa entrada. Este é um gesto infalível para você trabalhar esse pré-levari. Vocês viram que diferente de antes que a gente estava fazendo isso aqui, que eu já ensinava para vocês a partir daqui, só o levari, eu estou ensinando o gesto que vem antes. Então você pode trabalhar só ele. Primeira maneira de trabalhar. Segunda coisa muito importante dele, eu estou comentando, né, nas dúvidas que a gente foi recebendo dele. Nas dúvidas que eu via dos alunos, né, presenciais, quando a gente tinha esse curso presencial. Quando você arma ele, não tem bem um padrão, não tem bem uma técnica de onde que você deve vir. A maioria dos regentes, para ter uma uniformidade dentro da sua regência, cria em alguns estilos. Mas vocês podem pensar no início este gesto aqui, ó. Meio que um círculo. Parece um encerramento, mas não é. Então, eu estou aqui, desarmado, agora eu faço isso. Percebam a uniformidade? Mas eu poderia vir assim? Poderia vir assim. Mas se eu tenho este movimento, que vem daqui assim, fica melhor. Porque eu faço um movimento análogo ao corte que é no final. Não tem nenhum problema. Poderia fazer isso aqui? Poderia, mas o pessoal pode não colocar o instrumento de maneira uniforme. Por quê? Vamos lá. Isso daqui dá para colocar na orquestra da igreja. Muito importante. Um maestro amigo, eu sempre falava muito isso. O silêncio que vem após a música faz parte da música. E aí eu sempre complementei, né? O que vem antes da música também. Então, antes da gente começar, a orquestra está toda desmontada. Se a gente fizer isso aqui, o movimento circular, eles vão colocar junto. Os ruídos, quando a gente está colocando o instrumento, vão ser juntos, tá bom? Ó, falamos um pouco de gesto pré-levari, né? Agora vamos falar sobre o levari. Nós vimos que, o que nós trabalhamos hoje? Posição frente à orquestra, nada de ficar atrás do púlpito, pré-levari, e agora nós vamos unir com o levari. Questão 3. Vamos lá. Ó, junto com isso, o que eu gostaria de explicar para vocês? Inário. Hoje, eu não sei, acredito que todo o Brasil está assim, não sei na região de vocês. Ah, não pode encarregar do região ensaio no púlpito, só ensaio regional, tá, tudo bem, não tem problema. Então tem que reger lá embaixo, no elevado. O que acontece? O que a maioria faz? Isso aqui vale ouro, tá? Essa orientação. A maioria pega aquelas estantes de madeira ou de metal e faz isso aqui, ó. Então, vocês imaginam uma partitura aqui assim, é o que o músico está vendo. Ó, o músico não está vendo nada. Como que o inário deve ficar? Pega a estante, faz isso aqui, ó. Desse jeito. Reto. Ah, reto? Reto. Plano. Como se estivesse numa mesa. Pega a estante e dobra ela assim. Quando a estante estiver dobrada, o que a gente tem? A gente tem toda esta área livre. Então é muito mais fácil de ver você regendo. Você tem que se preocupar se as pessoas estão te vendo reger, se os irmãos estão te vendo reger. É muito importante isso, tá? A arquitetura da igreja não é construída pensando nisso. Então a gente tem que adaptar. Porque a nossa orquestra é assim, né? É a orquestra salsicha que a gente brinca, aquela orquestra assim. Não é aquela orquestra que é um leque aberto, que é muito mais fácil. E outra coisa, a nossa regência, a gente tem que adaptar algumas coisas. Por quê? Porque nós estamos fora da orquestra, dentro da igreja. E numa orquestra sinfônica profissional, o maestro está dentro, literalmente. Imagina que eu estou aqui na posição do maestro. Aqui nós temos primeiros violinos, segundos viola, cello, eu estou dentro. Os instrumentos estão do lado. Então tudo isso a gente tem que adaptar, tá bom? Entendido isso. Vamos fazer agora tudo junto, tá?
posição, pré-levare, levare. Tudo explicando para os músicos. Espero que tenha dado para entender. E a gente entra, tá bom? Perfeito. Feito isso, o que nós vamos trabalhar hoje aqui? Né? Trabalhado esta primeira parte. Vamos falar do elevare com um tempo e com prelevare. Por quê? Quando a gente, olha só que interessante, quando a gente põe o prelevare, é mais, talvez, depende muito do que está acontecendo, é mais difícil você ter 2, 3, 4 gestos preventivos. Porque o prelevare, isso eu estou unindo com as outras aulas, tá bom? Então, quem não assistiu às outras aulas, depois assiste. Ele é um gesto muito... Lembra que a gente trabalhava assim, ó, na aula passada? Tá, ou se quiser pode fazer 2. Avisa 1, 2, entra. Só que o prelevare, ele é um gesto muito sofisticado. Ele é um gesto de regência, é um gesto que pouca gente põe, né? Às vezes o pessoal faz isso aqui e põe só, entrou aqui, direto aqui, pessoal. Tá, mas quando põe isso, as coisas mudam. Então, talvez, muitos tempos antes, possam confundir a orquestra. Qual é a solução? Essa que eu vou passar para vocês agora. A solução é essa aqui, ó. Colocou. Quantos em branco eu vou fazer? 1. Vou fazer todas as variações aqui, segue normal. Tá. Quantos em branco eu vou fazer? 2. Olha as aulas se unindo aqui agora. O que eu vou fazer? Eu vou ajudar. Com quem que eu vou ajudar? Com esta mão. Ao invés de eu deixar ela aqui assim, o que eu faço? Perceberam? Esse gesto, 1, 2, já vai ajudar. Porque se eu fizer isso, 1, 2, pode confundir. Porque esse gesto é um gesto que diz assim, vamos. Não é? A maioria dos músicos entende isso. Então, você pode ajudar aqueles levares contando aqui. Perceberam que interessante? Vamos lá. Este hino, primeira forma de fazer a entrada nele. Vou mostrar diversas variações para vocês, tá bom? Funciona muito bem. Ah, não está funcionando. Tá bom, eu vou fazer 2 em branco. Olha só. 1, 2... Segunda maneira de fazer o 2, que seria a terceira maneira, mas segunda de fazer o 2. Terceira maneira. Olha como vai ajudar. 1, 2. Perceberam como a gente tem agora, ao invés só desta mão, nós temos aqui também ajudando, coisa que a gente não sabia, mas para isso a gente tem que desenvolver os dois. Olha como tem muita coisa no gesto para levar juntas para nós trabalharmos. Terceira, quarta maneira e ainda com 3 tempos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mas como eu falei, é bom evitar essa. Por que é bom evitar essa? Nós temos aí alguns problemas. O compasso é quaternário. Tem problema da 3? Não, mas pode induzir. Quarta. Ó que legal. 1, 2, 3, 4. Perceberam o que eu fiz aqui? 3, 4. Então eu ajudei aqui. Eu fiquei parado. 1, 2, 3, 4. Eu ajudei aqui. Tá? Então é perfeitamente possível fazer esta ajuda com a mão do pré-levare. Por quê? Mas agora, é aquela velha história do direito sem obrigação. Eu posso ficar aqui 1, 2,
3, 4. Pode, mas o que é mais fácil de entender para uma orquestra que está começando? Todo mundo que está acompanhando. O que é mais fácil de entender? Assim, o aviso, desculpa, 4 em branco, um compasso em branco que a gente entra. 1, 2, 3, 4. Às vezes eu até ajudei sem querer. Ou isso aqui, ó, por exemplo. De novo. 1, 2, 3, 4. Tan, tan. Ou isso aqui. 1, 2, 3, 4. Muito mais fácil essa, porque eu ajudei aqui. Também fiz uma... Eu fiz aqui o levare e fiz aqui ao mesmo tempo uma entrada. Sabe aquela entrada de naipe que eu ensinei para vocês? Fiz aqui ao mesmo tempo. Tudo isso são gestos que, somados, ajudam nós a evitarmos erros, tá? Perfeito. Agora, vamos falar já de outras maneiras e responder a dúvida que um amigo nosso tinha mandado lá no grupo VIP. Você vai reger este hino aqui, né? E aí você sabe que tem um problema. Vamos imaginar que o problema da sua orquestra seja lá no coro, no compasso 2 do coro. Tam, tam, taram, tam, taram, tam, tam. Ali na passagem, né, do baixo. Sol, sol, do. O que acontece ali? A gente sabe que tem um problema crônico da nossa orquestra ali. Devo avisar antes, ó pessoal, ó o problema ali, cuidado, ou eu deixo acontecer e depois falo. Não existe uma resposta certa, depende muito do seu estilo de ensaio, do seu estilo de regência e de como você vai fazer. Vou responder o que eu sempre fiz e a maioria dos maestros que eu trabalhei. Avisa sim, tá? E se possível, anota, avisar para o pessoal, e os problemas que vocês sabem que acontecem, anota ali na área de vocês e avisa para a orquestra anotar, se possível. Eu sei que é difícil, né, fazer os irmãos anotarem. É uma coisa, vai riscar o inário, Senhor, meu Deus, não sei o que lá, né? Mas a gente vai entrando, vai mudando essa cultura, então se anotar é muito melhor. E por que eu sempre brinco que a gente tem que avisar? É aquela velha história. Você dá uma indicação de caminho para a pessoa e você sabe que tem um buraco ali na rua. Você avisa. Por quê? Porque a pessoa pode evitar cair naquele buraco. E outro motivo é o seguinte: você ganha tempo se não acontecer aquele erro, tá? Então, avisa sim. Inclusive, eu fazia isso. Na igreja é um pouco mais difícil de fazer isso, porque podem se escandalizar, né? Mas eu estava regendo a orquestra, e orquestras que eu tocava também, o maestro sabia que dava problema ali, ele dava um berro. Cuidado ali! Tal! Violino, vocês desafinaram a primeira vez ali, no meio da partitura, claro, não na apresentação, no ensaio. Tá? Ele dava um berro. Então, tudo bem se a gente gritar lá na igreja no ensaio, né? Mas avisa, tá? Ó, pessoal, aconteceu isso no ensaio, vamos evitar, tá? E isso vai ajudar muito. E eu não vejo problema nenhum. Ainda falando destino, né? Se a gente, quem está fazendo igual nosso caro irmão Joel e anotando, fazendo tudo isso, está absorvendo muito as aulas. Por quê? As aulas têm muito conteúdo, muito. Aí é só, né, a gente organizar este conteúdo.